Então veja, é o próprio Jesus que está propondo uma parábola para que os seus servos identifiquem de que forma é comparada a vida do homem no reino dos céus. Eu digo isso porque o tema é felizes, né? Continua. Porque deles é o reino dos céus. Aí Jesus vai propor uma parábola, não só essa. No capítulo 23, no capítulo 13 de Mateus, ele vai sair propondo uma atrás da outra, várias, a fim de fazer não só com que os seus discípulos, mas a multidão que o seguia, compreendesse o que é a manifestação do reino de Deus, o que é o reino de Deus, de que forma esse reino pode ser compreendido, e não só compreendido, mas vivido por nós, porque ele não espera que nós venhamos compreender a manifestação desse reino só naquele grande dia, quando fomos arrebatados, ou quando ele vier buscar a sua igreja. Não, ele quer a compreensão da manifestação desse reino aqui na terra. Por isso a oração do Pai Nosso, aquela que Jesus ensinou aos seus discípulos, ela não dizia que nós venhamos ir ao teu reino, mas ela dizia que venha o teu reino a nós, aqui na terra. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então não é para aqui subir, é para lá descer sobre nós. E aí então ele vem fazendo os seus discípulos terem a compreensão de como é que esse reino se manifesta aqui na terra. E é necessário essa compreensão para você entender que não são anjos que vão manifestar o reino de Deus aqui na terra, não são apenas pessoas de poder ou de cargo eclesiástico que têm autoridade para manifestar o seu reino aqui na terra, mas são todos aqueles que foram chamados e foram feitos filhos de Deus. Receberam também com ele autoridade, ao serem feitos filhos de Deus, também de manifestar o seu reino aqui na terra. Quando Jesus envia os seus 12 discípulos, antes de ser entregue à cruz do Calvário, antes da ressurreição, e depois dando continuidade em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, quando ele é assunto aos céus, ou seja, quando ele em carne não vai mais estar com a sua igreja aqui, antes de tudo isso ele já vai delegar poder aos seus. Ele vai dizer assim: eu vos dou o poder. E que poder é esse que o Senhor delegou aos seus? Um poder que só aqueles que estão constituídos do reino de Deus têm autoridade para manifestar. Então aqui você já começa a compreender que não é só conhecer o nome de Jesus, mas é ter autoridade para no seu nome manifestar o seu poder. Foi isso que ele disse aos seus discípulos: vocês se maravilham com aquilo que eu faço, mas em meu nome vocês farão coisas muito maiores. Aí ele vai dizer aos seus discípulos que lhes dá autoridade, porque a autoridade é direito de exercer poder. E o que é poder? Direito de exercer autoridade. Então quando Jesus disse aos seus discípulos, antes de ir para a cruz, antes de ressuscitar e antes de ser assunto aos céus, quando ele disse eu vos dou poder, ele está dizendo e eu vos dou autoridade. Autoridade para quê? Para usar esse poder. Autoridade para manifestar esse poder. Então quando a gente diz felizes é quem tem direito de usar autoridade. Felizes, o que o salmista disse? Ele disse assim: como são felizes os que temem o teu nome. Aleluia. O que ele está dizendo? Ele está dizendo como é bom você caminhar em segurança, como é bom você ser representante de um reino sempre eterno. Quando você está em algum outro país, quando você está fora da sua cidadania e você acha a sua embaixada, isso te dá um alívio tão grande, irmão. Você sabe que você está seguro. Quando eu tenho a oportunidade, o Senhor me leva para uma outra nação. Quando eu chego naquela nação, logo que eu piso em solo, no território estrangeiro, a primeira coisa que sobe no meu celular é uma notificação com o número da embaixada. Quem aqui já viajou para fora sabe qualquer operadora, independente da operadora. Quando você pisa numa nação estrangeira, a primeira notificação de mensagens que sobem lá é a notificação do seu código. Eles te dão um número e te dão o número da embaixada, dizendo, qualquer coisa que aconteça, resumindo, você vai ligar para esse número, é o número da sua embaixada aqui nessa nação, e você vai dar esse código aqui, é o número. O que é aquele código? Aquele código vai te dar acesso para você ser reconhecido na embaixada como alguém daquela nação, da sua nação, numa embaixada distante. Então veja,
É isso que Jesus está fazendo. Qual é o código? O código é Jesus. Aí olha o que ele diz: e eu vos dou poder. E eu vos dou poder. O que é isso? Eu vos dou autoridade. E aonde? Só aqui em Jerusalém? Não. Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o que nós vamos fazer lá, Senhor? Vocês pisarão serpentes e escorpiões. Vocês vão ter poder para desatar cadeados de ferro, ferrolhos de bronze. Vocês comerão coisas mortíferas e essas coisas não lhes farão dano algum, porque eu vos dou poder, eu vos dou autoridade. Ele diz assim: vocês chegarão numa nação, numa pátria ou numa cidade e dirão: paz seja convosco. E se vocês forem bem recebidos, a paz que é com vocês, ou seja, a paz da vossa autoridade, vai se assentar sobre aquela cidade, reino ou nação. E se vocês forem mal recebidos, vocês têm autoridade para levar embora a paz que vocês carregam daquela região. Tamanha é a autoridade que eu vos dou, porque ele disse: eu vos dou poder. Poder. E eu vos dou poder. Muito poder, irmão, muita autoridade. Agora, essa foi a palavra que ele liberou. E o poder, de fato, veio quando? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Porque o mesmo Jesus que disse: eu vos dou poder, antes de ir embora, disse para ele: portanto, ou seja, uma coisa está ligada à outra. A palavra está sobre vocês e vocês vão receber o cumprimento dela, desde que, ou seja, portanto, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, até que essa palavra se cumpra. Por quê? Jesus não tem interesse em testemunha que não tenha poder. Todo aquele que manifesta o reino de Deus, ou que deveria manifestar o reino de Deus, se o fizer sem poder, envergonha o reino. Então o que Jesus vai dizer aos seus discípulos? Ficai até que do alto sejais revestidos. Até que vocês sejam o quê? Tomados de poder. O batismo do Espírito Santo com fogo, não só na descida do cenáculo, mas hoje sobre cada um de nós. Qual é o seu principal propósito? Fazer o homem falar com Deus? Não, fazer o homem ser revestido de poder. Esse é o principal propósito. Existem outros, mas esse é o principal propósito. Sermos revestidos de poder. Para quê? Para termos autoridade para manifestar esse reino do qual cremos, esse reino do qual profetizamos. Quem aqui já viu alguém manifestando o nome de Jesus sem poder? Dá uma vergonha alheia. Quem aqui já viu alguém tentando expulsar um demônio e o demônio não saía? Quem aqui já viu alguém dizendo que era crente dando mau testemunho? E o que é isso? Isso são pessoas que acreditam fazer parte de um reino do qual elas não têm poder e autoridade para exercer esse reino. Então, quem não tem poder só passa vergonha. Eu quero que você olhe para alguém que está ao seu lado e diga isso agora para essa pessoa. Diga assim para ela: se não tiver poder. Diga: se não tiver poder, vai passar vergonha. E se está passando vergonha, meu irmão, não vai manifestar o reino de Deus, porque o reino de Deus não é um reino de vergonha, é um reino de poder, é um reino de autoridade, é um reino de honra, é um reino de integridade. É por isso que nós devemos buscar o poder de Deus. Crente não pode viver sem poder. Crente não pode viver sem o direito do exercício da autoridade que já lhe foi concedido como herdeiro de Deus. Você tem que ser poderoso, meu filho. Você tem que ser poderosa, minha irmã. E você tem que parar com esse conceito de achar que ter poder e que fazer uso da manifestação desse poder é incoerente à humildade, é incoerente ao reino de Deus. Você não me irrita, não. Incoerente ao reino de Deus é não ter poder para manifestar o seu reino. Incoerente ao reino de Deus é falar sobre coisas das quais eu não tenho autoridade para exercer. Incoerente no reino de Deus é andar com a Bíblia e não saber a palavra. Incoerente no reino de Deus é conhecer hinos e não cantar com autoridade. Incoerente no reino de Deus é ser batizado no Espírito Santo com fogo, ter a evidência do falar em línguas e não falar em línguas nunca. Isso é que é incoerência. Nos ajude a semear a palavra de Deus. Se inscreva no canal, curta, compartilhe
E deixe o seu pedido de oração no comentário, eu vou ter o maior prazer de apresentar as suas causas nas mãos daquele que pode tudo e todas as coisas. Deus abençoe a sua vida, e até amanhã, se assim o nosso bondoso Deus permitir.